Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus e Pai, por gentileza. Obrigado, presbítero Ricardo. A sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Marcos, a partir do versículo 35 do capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Palavra de Deus para o coração de todos nós nesse dia. Está acompanhando a gente pelo Facebook, Deus te abençoe, compartilha o link do culto, compartilha no seu feed para que outras pessoas possam acompanhar, está acompanhando pelo YouTube, está no celular, pega, compartilha e manda, está acompanhando em casa, na Smart TV, que bênção ter você com a gente. Aproveita, manda uma foto, reúna a família aí, faz uma foto e manda para o nosso WhatsApp, que é uma maneira muito legal que a gente tem para registrar esse tempo e, nesse tempo, ter comunhão maior com você. Você sabe que cada um de nós, latino-americano como somos, nós queremos é abraço. Queremos é abraço. E passamos o dia do abraço sem dar abraço a ninguém. Não pode, né, gente? Não pode. Mas o dia do abraço vai chegar. E haverá esse dia em que nós vamos celebrar com gratidão na presença de Deus. Enquanto isso, nós estamos no temporal. Enquanto isso, nós estamos vivendo dias difíceis e complexos. E eu quero convidar você a ler a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Entenda uma coisa, a Bíblia tem resposta. A Bíblia é a resposta. O Evangelho é a boa palavra, é a boa nova para encher o nosso coração, para encher a nossa mente, para nos fazer caminhar com fé no meio de tudo isso. Versículo 35, Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus disse para eles, lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que aprendemos em meio ao temporal? O que aprendemos em meio ao temporal? Primeiro, um temporal ele pode ser surpreendente. O texto narra que, de uma hora para outra, naquilo que a gente chama do nada, o temporal passou a assumir o controle daquela história. O texto descreve um problema aparentemente repentino, surpreendente, algo possível, mas que interrompeu a normalidade da travessia do mar da Galileia. O caminho do vento, e essa é a expressão que eu queria que você guardasse, o caminho do vento era através de um vale profundo, cercado de rochas escarpadas, que provocava repentinas e violentas tempestades. E eles parecem despreparados para a tempestade, que sabiam que podia acontecer, que não era uma novidade a tempestade, mas viver a tempestade, ainda que esperada, ela nos traz de forma surpreendente uma mexida na nossa vida. A travessia do Mar da Galileia, de um lado para o outro, era conhecida, são 21 quilômetros de comprimento só, e 13 quilômetros de largura, e a questão não era a distância, tampouco o barco, mas o caminho do vento que formou a tempestade.
Quando a gente espera que alguma coisa aconteça, nós de alguma maneira nos preparamos para ela. Hoje todo o sistema de meteorologia nos ajuda e nos previne. Ainda que não seja 100%, ela já nos ajuda. Já vivenciamos isso no Rio, por exemplo, SMS, em que nós recebemos informações de que vai ter muito vento, pouco vento, rajada forte, moderada, índice de chuva, tudo isso nós já temos a possibilidade de acompanhar. Mas a tempestade que esse texto nos traz, ela também se relaciona àquilo que nos arranca da nossa rotina, da nossa normalidade, que nos tira daquilo que nós consideramos um lugar tranquilo, seguro, controlado, para um ponto que é desgovernado, cuja direção é definida pelo vento. No caminho do vento, um temporal nos atingiu. Cada um está se protegendo como pode, mas as ondas continuam altas e fortes, porque o caminho do vento atingiu o planeta. O planeta foi atingido pelo caminho do vento. E cada um de nós, de alguma forma, sofre esse impacto. Cada estrutura vem sendo colocada à prova. E o ser humano se percebeu como num barquinho, no meio de uma travessia, no caminho do vento e sob intenso temporal. O temporal é imprevisível. Ele está no campo do possível, a gente sabe que ele pode acontecer, mas ainda assim ele nos surpreende. E a pergunta que eu faço a você é: como você se comporta num temporal da vida? Como você se comporta? Volto a dizer, quando a gente espera alguma coisa, ainda que seja ruim, o fato de esperar já nos prepara. Mas quando alguma coisa acontece repentinamente, quando nós somos sacudidos, e a sensação que nós temos é que nós estamos dentro de um barquinho, no caminho do vento, vivendo um temporal em que as ondas sobem e descem, e as águas vão enchendo o barco, e a impressão que nos dá é que vai afundar a qualquer instante. Como você se comporta no meio do temporal da vida? Um jovem cristão, que havia sido muçulmano e se converteu ao cristianismo, compõe o exército do seu país, o Tajiquistão, lá na Ásia Central. Ele sofre perseguição de seus colegas e superiores. Quando descobriram que ele estava lendo a Bíblia e verificaram que ele era cristão, começaram a pressioná-lo para que ele pudesse negar a sua fé em Jesus. E passaram a pressioná-lo de diversas formas. Os seus superiores tiraram dele os dias de folga, que era natural para todas as pessoas. Quando isso avançou e ele não negou a sua fé, tomaram dele o celular, para que ele não tivesse nenhum tipo de comunicação com o mundo externo, tampouco a sua família. E ele permaneceu firme. Sua família sentiu falta e começou a mandar cartas. E à medida que as cartas chegavam, elas não eram entregues, elas eram destruídas. E ele ficou sem comunicação nenhuma, a família com ele. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Um pastor foi visitar uma pessoa no hospital. E chegando ao hospital, teve notícia que aquele rapaz estava internado. O seu estado era tão grave. Quebraram o queixo dele, de tanto bater, na expectativa de que ele viesse a negar a sua fé em Jesus. Mas apesar do temporal que o atingiu, a sua fé em Jesus estava intacta. Apesar do temporal que havia invadido a sua vida, ele estava no caminho do vento, seu barquinho chacoalhando de um lado para o outro. Bastava ele negar a Jesus, dizer não a Jesus, para que o temporal passasse. Mas ele não negou a Jesus. Leia Sharibu, 17 anos. A cristã foi uma das 112 meninas sequestradas pelo Boko Haram, num episódio que se tornou conhecido em todo o planeta, na Nigéria. Apesar das colegas da adolescente serem libertadas após um mês de cativeiro, a menina, que na época tinha 14 anos, permaneceu presa.
E as notícias foram curtas, mas uma delas parte de uma carta, quase que um bilhete, que ela mandou para sua mãe, Rebeca, desesperada para saber notícias da filha, temendo que a filha tivesse sido abusada, temendo que ela tivesse sofrido algum tipo de violência, temendo que ela estivesse sendo torturada, recebe da sua filha Leia a seguinte mensagem: mãe, não se preocupe, eu sei que não é fácil, mas eu estou bem onde estou. O meu Deus, a quem oramos juntas, está se mostrando poderoso em meu momento de provação. Eu me lembro de suas palavras em nosso tempo de devocional pela manhã, dizendo que Deus está perto dos que sofrem. Estou testemunhando isso agora. Tenho certeza de que um dia verei a sua face novamente. Se não aqui, no seio de nosso Senhor Jesus, disse uma adolescente, Leia. O que acontece com você, como você reage, como você se comporta no temporal da vida. Um temporal pode ser surpreendente, mas o temporal também nos ensina a depender de Deus. O temporal nos ensina a depender de Deus. O que aprendemos em meio ao temporal? Primeiro, um temporal pode ser surpreendente. Segundo, o temporal nos ensina a depender de Deus. O temporal é um tempo para atentar para as nossas limitações e reafirmar a nossa dependência de Deus. O profeta Jonas viveu a sua tempestade sombria ao fugir da presença de Deus, do navio onde estava cercado por pessoas perplexas e assustadas. Ele foi jogado ao mar, engolido por um grande peixe, no ventre do qual ele fez uma oração, que está registrada no seu capítulo 2, versículos de 1 a 10, uma oração tão profunda quanto o mar, tão sofrida quanto o medo da tempestade. Ele se percebeu no lugar daquele que não tem condições de estabelecer a sua vontade como prioridade. Ele se percebeu como aquele que sabe que depende de Deus e que ele é pequeno em meio à grandiosidade do Senhor e dos seus planos e projetos. O profeta que julgava a sua vontade maior e o seu querer mais importante que o querer de Deus, deparou-se com sua limitação e aprendeu a depender do Senhor. O que aprendemos no temporal? Aprendemos que o temporal é surpreendente. Aprendemos a depender de Deus. E veja, este é um grito que vai contra a tudo aquilo que nós queremos. Toda a nossa independência, todo o estabelecimento da nossa vontade, todos os nossos planos sendo estabelecidos e cumpridos, o nosso querer sendo apresentado como mais importante, tudo aquilo que nós alimentamos ao longo de tantos anos da nossa vida, tudo aquilo que de certa forma nós nos mimamos e mimamos as pessoas como estabelecendo a nossa vontade como a melhor. E aí a gente aprende que tem que depender de Deus. A gente aprende que quem determina as coisas é o Senhor, como Jonas, que tenta fugir de Deus, mas Deus diz para ele, de mim você não foge. O mesmo Jonas, que quando é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe, no ventre daquele peixe faz uma oração de entrega, de reconhecimento de quem ele é, fala da sua angústia. A dependência de Deus nos ajuda a lidar com a nossa angústia, ajuda a lidar com a nossa limitação, com quem nós somos de verdade. É um choque de realidade, onde a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa altivez cai por terra.
O temporal, ele nos ensina a depender de Deus, mas o temporal também é um lugar para descansar em Deus. Uma das coisas mais difíceis, talvez essa seja uma das partes mais difíceis de toda essa travessia, no caminho do vento, no barquinho no meio do temporal. Descansar em Deus. A Bíblia conta que Jesus dormia, e a cena do sono de Jesus sobre o travesseiro é de uma ternura, de uma singeleza que eu fico muito impressionado. Aliás, esse é um registro raro. O dia de Jesus foi exaustivo. Ele havia pregado, ensinado, curado, ouvido, e esse é um tipo de cansaço que produz a exaustão. Mas não é apenas uma exaustão física ou emocional, mas também espiritual. O cansaço de ter entregue a sua palavra e ministrado às pessoas ao longo de todo o dia. Aquele cansaço que nos abate, que nos faz dormir, porque o peso é tão grande que já não há como suportar. Paulo, o apóstolo, descreve algumas lutas mensuráveis em sua carta, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 35, lá no 28 e 29, ele fala de algo que não pode ser mensurado, mas que é descrito como seu maior peso, que é a sua luta espiritual pela igreja. O cansaço de Jesus revela a sua luta física, a sua luta intelectual, a sua luta emocional, mas sobretudo a sua luta espiritual. E o seu sono fala de um cuidado. O seu sono fala de um cuidado carinhoso de Deus, que nos permite pensar e aplicar à nossa vida que é possível no meio de uma tempestade, e a despeito dela, apesar dela, encontrar lugar de descanso. As ondas não pararam, a chuva não cessou, o caminho do vento é este. A travessia ainda está acontecendo, mas ainda assim é possível descansar. Eu digo para você com todas as letras e com a maior tranquilidade, isso é um milagre de Deus. Conseguir descansar no meio da tempestade é um milagre do Senhor. Lembra de Jonas? A gente estava conversando sobre ele agora há pouco. Comecinho do seu livro, capítulo 1, versículo 6. Jonas está agarrado no sono. Jonas está agarrado ao sono, é o que diz a Bíblia. Mas o sono de Jonas não é do descanso. O sono de Jonas é o da fuga. Porque o sono para algumas pessoas é fuga. É fuga. É não querer encarar a realidade, então encara o sono. Porque quanto mais tempo dorme, menos tempo enfrenta a realidade. Não é disso que eu estou falando. Elias, o profeta, entrou na caverna e passou a dormir, e dormiu, e dormiu, e dormiu, e dormiu, e dormiu, e o sono de Elias também se parece com o sono de Jonas, é o sono da fuga, não é o sono de quem está descansando. Quando Jesus mostra isso aqui no seu texto, nós observamos que o sono de Jesus é o do descanso necessário para o organismo e que revela o cuidado de Deus com seu Filho. É tão lindo perceber que ainda que no temporal nós podemos descansar no Senhor. Pega a sua Bíblia comigo, peguem no livro de Salmos, pega bem no iniciozinho, 2 e 3, 2 pequenos salmos, um versículo de cada salmo, que eu trago para o meu coração o tempo inteiro, versículo 5 do salmo de número 3, e versículo 8 do salmo de número 4. Quero reafirmar, é possível descansar ainda aqui no temporal. No Salmo 3, versículo 5 diz: deito-me e pego no sono. Acordo, por quê? Porque o Senhor me sustenta. Cercado, pressionado por todos os lados. Ainda assim, deito e pego no sono, por quê? Porque a confiança está no Senhor, e não na sua própria força. Não vai arrancar o meu sono, porque a minha confiança está no Senhor, e quem me sustenta é o Senhor, é o que diz a Bíblia. Veja o Salmo 4, versículo 8. Leia comigo aí na sua casa. Em paz me deito
E logo pego no sono. Por que, Senhor? Por quê? Por que, Senhor? Só Tu me fazes repousar seguro. E à medida que esse texto é descrito, você vai lembrando que o salmista estava sendo perseguido. Uma série de ações estavam sendo organizadas contra a sua própria vida. Vivia ele o caminho do vento, a travessia, o temporal, a tempestade na sua história. Mas apesar de todas essas coisas, ele declara a sua confiança em Deus. E se esse é um texto que você lê, é porque ele escreveu. Em algumas horas da nossa vida, nós precisamos declarar, nós precisamos falar e escrever e dizer: Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Deito e pego no sono porque é o Senhor que me sustenta. É possível descansar no meio do temporal, e eu sei que eu estou falando para você, que está cada dia mais agitado, que quanto mais o tempo passa, a agitação cresce, o número de pessoas em surto é profundo, então dizer para descansar é quase que dizer uma aberração. É por isso que quando eu iniciei, eu disse: olha, é um milagre que nós vamos clamar ao Senhor que aconteça na sua vida, é um milagre que nós vamos pedir ao Senhor que seja a sua experiência. Recentemente eu estava contando sobre a história de Pedro quando ele estava preso. Atos 12, Pedro preso. E a Bíblia diz que ele estava dormindo entre dois soldados. E o meu foco vai ser só o sono de Pedro. O sono de Pedro. Pedro dormia. Enquanto Pedro dormia, a igreja orava. A igreja orava por Pedro. Era até possível que alguém dissesse: olha só, o sujeito, em vez de estar orando, estava dormindo. Mas esta é a ação divina, o benefício da paz, o benefício da tranquilidade, o benefício da serenidade, tudo isso que Deus nos traz. E à medida que a gente vai enfrentando a tempestade, o temporal, e ainda que a travessia esteja longa, e ainda que nós estejamos no caminho do vento, e as ondas ainda estejam altas, e a chuva tão intensa, apesar de todas essas questões, é possível descansar, por sabermos que Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. O que aprendemos em meio ao temporal? Aprendemos que um temporal pode ser surpreendente. Quem imaginaria isso? O temporal nos ensina a depender de Deus. O temporal também é um lugar para descansar em Deus. Mas o temporal é o lugar onde descobrimos quem se importa com a gente. O temporal é o lugar onde descobrimos quem se importa com a gente. Ao ser acordado, Jesus ouve uma frase acusatória, inadequada, impertinente e inoportuna. Não te importa que pereçamos? Eles acusam Jesus, sabe de quê? Desleixo, descaso, descuido. Eles acusam Jesus de não se importar com a vida deles. É uma expressão dura demais. Mas eu pergunto a você, em algum momento da sua vida você não já pensou nisso? Não já questionou a ausência de Deus, ou a ausência de Jesus, ou por que Ele não impediu que isso acontecesse? Ou a clássica pergunta: onde estava Deus enquanto tudo isso estava acontecendo? Não te importa que pereçamos? Essa frase é conhecida de outros temporais. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Veja o que diz o Salmo de número 42, meu irmão e minha irmã, no versículo 10. Versículo 10 do Salmo de número 42. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Veja que o salmista não diz dizendo,
apenas para uma composição poética, mas ele nos transmite a ideia de uma frase repetida, insistentemente, diante do seu fracasso, diante da sua derrota, diante da sua adversidade, diante do seu deserto, diante do seu problema. Aonde está o teu Deus? O teu Deus, aonde está? Dizendo e dizendo e dizendo, e ele sente como se os seus ossos estivessem sendo esmigalhados. Os meus adversários me insultam. Ninguém diz isso para alguém que está vencendo. Ninguém olha para o pódio, no primeiro lugar, na vitória, no campeão, na hora boa, mas é onde está o teu Deus? As pessoas dizem, quando está na baixa, em baixa, quando está sofrendo, quando está diante de alguma humilhação, quando está passando por uma grande prova, e a resposta, a fala das pessoas, a pergunta é essa: onde está o teu Deus? Não te importa que pereçamos? O pastor John Piper escreveu um texto sobre esse assunto, e eu faço aqui 3 rápidos destaques. A pergunta: onde está o teu Deus? Diz John Piper, um pastor batista reformado: ele está no céu, fazendo tudo o que lhe agrada. O salmista pergunta: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Ele responde, Salmo 115, versículos 2 e 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus não perdeu o comando, o controle. Deus continua no seu trono celestial, fazendo as coisas de acordo com o seu plano infinitamente sábio e bom. Onde está o teu Deus? Segura essa. Onde está o teu Deus? Ele está no mesmo lugar que ele estava quando você cantava pela noite. E aí o texto que eu vou ler é o texto de Jó. E a reflexão, ela é muito importante. Jó, capítulo 35, versículos 9 e 10, Eliú diz: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Na maior parte do tempo, as pessoas não pensam em Deus, diz John Piper. Ele é um fator nulo em suas vidas. Não consideram Deus. Elas não costumam dizer onde está Deus quando Ele está lhes dando canções à noite. Quando há alegria, quando há felicidade, quando há júbilo, quando há festa, não se pergunta onde está Deus. Para milhões de pessoas, Deus não é um tesouro adorado em tempos de fartura. Ele é um bode expiatório para os tempos da angústia. Nós o trazemos de volta dos recônditos da nossa negligência e colocamos o dedo na cara do Todo-Poderoso. Isso é muito perigoso. Deus está no mesmo lugar em que Ele estava quando lhe deu milhares de dias e noites boas. Você está entendendo isso? As canções da noite, festas, celebrações. Quem é que pergunta onde está Deus? Onde está o teu Deus? Ele está me provando em seu silêncio e Ele me socorrerá perfeitamente. Os filhos de Corá cantam seu lamento cheio de esperança no Salmo 42 e 43, como nós lemos. Diz o texto bíblico: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O povo de Deus sofre tragédias, e aqueles que amam a soberania de Deus são costumeiramente escarnecidos. Onde está o seu Deus agora? O salmista responde: ainda o louvarei,
a Ele, meu auxílio e Deus meu. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, meu Deus vai restaurar a minha sorte, nesta vida, ou milhões de vezes na vida futura. Quero lembrar aquela última frase que eu li daquela carta da Leia para sua mãe Rebeca. Nós vamos nos ver nesta vida ou na futura. Dói da gente ler. Mas esteja absolutamente convicto e certo de que o Senhor é aquele que restaura a nossa sorte. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Deus está nos provando, mas Ele virá nos socorrer no momento certo. E nós já temos sido socorridos, acalmados, sustentados, fortalecidos, levantados pelo nosso Deus. O nosso Deus não perdeu o controle, o comando de absolutamente nada. Não se pode perguntar para Jesus: não te importa que pereçamos? Quem é que se lembra de João 3,16? Se você se lembra, fale comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dando àqueles discípulos uma oportunidade de viver a verdade do Evangelho, mas ao invés de viver a verdade do Evangelho, era mais fácil acusar. Ao invés de assumir o seu papel, o seu lugar, ao invés de aprofundar a sua fé, como nós vamos ver no próximo item, ao invés de pensar isso, era mais fácil acusar, era mais fácil apontar o dedo para Jesus e chacoalhá-lo. Não te importa que pereçamos? Cada um é igualmente importante para Deus. Na parábola das 100 ovelhas, Jesus deixa isso claro. 99 no aprisco, uma a caminho do abismo. Jesus deixa as 99 no aprisco e vai buscar, sabe por quê? Cada ovelha tem o mesmo valor para Jesus, cada um de nós tem o mesmo peso. Preste atenção nisso, o Senhor Jesus está querendo cuidar de você. Ele se importa com você. No temporal, nós descobrimos que é um bom lugar para descobrir quem se importa com a gente. E veja, eu não quero que você faça uma lista das pessoas que não te ligaram, que não te escreveram, que não te procuraram. Eu quero inverter essa lista: quem você procurou, a quem você escreveu, a quem você ajudou, com quem você se importou. Mas eu quero afirmar com todas as letras que Jesus, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele quer ouvir o nosso choro, a nossa lágrima, a nossa fala sofrida, porque eu sei que em alguns momentos da nossa vida, esse tipo de grito pode surgir por puro desespero. Já acompanho muita gente em momento de tomar conhecimento da perda de um ente querido, em que a pessoa acaba dizendo alguma coisa, e traz a sua fala, e reclama de Deus, mas é uma coisa do momento, daquele instante. Logo em seguida a pessoa volta a sua fé, ao domínio daquele instante emocional, e volta a reafirmar a sua fé em Jesus. Então guarda esta palavra com você: Jesus, Ele se importa com você, Jesus, Ele se importa com você, Jesus, Ele se importa com você. Jesus se esvaziou de toda a sua glória para estar com a gente. Ele acorda. O temporal está ali. O temporal era uma realidade a ser enfrentada, mas não sozinhos. Jesus entra na história e faz o que mais esperamos que aconteça numa tempestade: que ela passe. Estamos numa tempestade. O que a gente mais quer é que isso passe. Não é verdade? O que Jesus fez? Ele repreendeu o vento. Lembra do caminho do vento? Lembra-se do caminho do vento? Entre as rochas, Jesus repreende o vento. Jesus repreende a causa. Jesus repreende o que estava provocando. E ao repreender este vento, Jesus nos ensina que nós precisamos tratar na nossa vida aquilo que causa os problemas que estão ao nosso redor e não somente a consequência.
Jesus diz para o mar se acalmar e houve bonança. Vento, mar e houve bonança. A agitação do mar resultava do vento e o mar continuava a ecoar de forma perigosa, e essa era a razão do desespero dos discípulos. Jesus trata a causa e não apenas a consequência. Eu pergunto a você, se Jesus pode acalmar o mar, Ele não pode acalmar a gente? Se Jesus tem o poder de gerar a bonança no meio da tempestade, arrancar a tempestade, inserir os discípulos no meio da bonança, imagine-se lá no barquinho, no temporal, na travessia, no caminho do vento, chacoalhado de um lado para o outro, e de repente Jesus se levanta, Ele dá uma ordem, e os ventos param, e o mar vai cessando, daqui a pouco, olha, está uma bonança. A reação ao perceber o poder de Deus diante deles, porque só Deus tem poder sobre a natureza, só Deus tem esse poder. Jesus está ali manifestando de maneira extraordinária, não apenas o que Ele pode fazer na natureza, mas o que Ele pode fazer com você e comigo. Aprendi uma oração, e de vez em quando na oração da noite, eu insiro essa frase: Senhor, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos. Existem circunstâncias da nossa vida em que nós não sabemos mais orar como convém, não sabemos mais o que fazer, o que falar. Estamos tratando a consequência, não a causa. Aí Jesus diz para a gente que se Ele acalma o mar, o vento, a tempestade e gera bonança, o que Ele não pode fazer com você? Nós vamos orar para que Ele acalme o seu coração. Eu me lembrei de um hino antigo, uma das pérolas desse baú da nossa hinologia, o hino Sossegai. Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao seu mandar. Sossegai. Seja um encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. O que aprendemos em meio ao temporal? Um temporal pode ser surpreendente. O temporal nos ensina a depender de Deus. O temporal é lugar para descansar em Deus. O temporal é o lugar onde descobrimos quem se importa com a gente. Por fim, o temporal é ideal para exercer a fé. A pergunta de Jesus é muito importante. Como é que não tendes fé? Jesus afirma que aqueles homens estão envoltos em medo e covardia. Boa tradução para a palavra tímidos. O que se esperava deles? O que Jesus esperava deles? O que é que Jesus esperava deles? Pela lógica do texto, nós podemos compreender que Jesus esperava deles uma atitude de fé. E não apenas o desespero dos gritos, chacoalhando e acordando o mestre. Jesus esperava que eles fizessem alguma coisa que eles não fizeram. Não fizeram porque não tinham fé. Ou não fizeram porque a sua fé havia sido intimidada.
A lógica é que eles podiam, mas não fizeram. E não fizeram porque intimidaram a fé. A questão não é se eles podem, mas que Ele pode. Ele pode. Aí eu pergunto a você, o que intimida a nossa fé? O que nos torna tímidos? O que nos torna covardes? O que faz com que eu e você não exercitemos a nossa fé? No meio da travessia, ao invés de colocar a nossa fé em ação, uma das coisas que o texto nos diz, versículo 41, diz: eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma das coisas que intimida a fé é não identificar quem é Jesus, é não conhecer a Deus, é não saber quem Ele é. Jesus em João 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A fé em Deus, a fé em Jesus, nos faz vencer os maiores obstáculos da nossa vida, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Em outra ocasião, Jesus disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Duas outras questões intimidam a nossa fé. Não conhecer as Escrituras torna a nossa fé tímida, torna a nossa fé pequena, torna a nossa fé quase que inexistente. Não conhecemos. Se nós não conhecemos, como nós vamos crer nas Escrituras? Elas nos anunciam que Deus é poderoso, elas nos anunciam Jesus Cristo, elas nos anunciam o Espírito Santo. Veja o que disse Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus quer que você exercite a sua fé, mas tem que conhecer as Escrituras. Conhecendo as Escrituras, você conhecerá o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma outra ocasião, o mesmo livro de Marcos, capítulo 11, Jesus fala sobre aqueles que duvidam no coração. Há uma expressão que Tiago utiliza em duas ocasiões, que chama de ânimo dobre. São aquelas pessoas que dizem que confiam, mas não confiam. Oram, mas não entregam. É uma oração que poderia ser uma frase, um conjunto de frases, uma repetição qualquer, uma frase que não faz sentido. É alguém que pede alguma coisa, mas não acredita, não tem fé. Não é em si, não, é em Deus. Mas eu quero te dizer uma outra coisa que intimida a nossa fé: não identificar que Jesus é Deus, não conhecer as Escrituras, não conhecer o poder de Deus, duvidar no coração. Mas algo que intimida muito a nossa fé é a ausência de perdão. Quero ler esse texto, mesmo livro de Marcos, no capítulo 11. Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: meus irmãos e irmãs, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Todo o desenrolar desse texto começa no versículo 22, tende fé em Deus. E Jesus vai construindo uma série de reflexões para culminar neste processo do perdão. A ausência do perdão é uma barreira para o exercício da nossa fé. Enquanto o perdão não for declarado, enquanto o perdão não for oferecido, há uma barreira que nos impede do exercício da nossa fé. O que é que Jesus esperava dos seus discípulos no barco? A pergunta dele foi: como é que não tendes fé? Tímidos. Eu fico me perguntando, irmãos, o que é que Jesus está esperando de nós nesse temporal? O que é que Ele está esperando de nós?
que você, como servo de Deus, uma pessoa que conhece a palavra, gaste o seu tempo malhando a vida dos outros, reclamando de todo aquele que tem falado ou não tem falado, presente, ausente. Nosso tempo é de oração, é de clamor ao Senhor. O Senhor está convocando a sua igreja para o clamor e para vivermos a fé, para orarmos com fé em nome de Jesus, crendo que o poder do Senhor se manifestará. Não uma fé morta, uma fé de frase de impacto, uma fé de chavão, ou uma fé na fé dos outros. O que Jesus esperava dos seus discípulos? Como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O que aprendemos em meio ao temporal? O temporal pode ser surpreendente. Ele pega e nos leva. O temporal nos ensina a depender de Deus. Essa é uma grande lição desse temporal. O temporal é lugar para descansar em Deus, o milagre que nós vamos pedir ao Senhor que aconteça com você. O temporal é o lugar onde nós descobrimos quem se importa com a gente. O temporal é ideal para exercer a fé. E eu vou orar com você e por você. Você já sabe o que intimida a sua fé. Aquilo que tem sido uma barreira, um obstáculo. Se você puder fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor Deus e Pai, nós nos perguntamos quando esse temporal vai passar. Aprendemos que o temporal ele é surpreendente, fomos surpreendidos, nossa rotina foi arrancada de nós, a nossa vida, entre aspas, normal, deixou de existir. Estamos aprendendo a depender do Senhor, e esta é uma lição difícil de aprender, é um confronto direto com o nosso desejo de independência e a rebeldia natural aos pecadores. O temporal é um lugar que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, e não está fácil. Muitos dos nossos têm perdido o sono, preocupados com o que vai acontecer amanhã. O Senhor Jesus nos ensina a descansar apesar do temporal. Senhor Deus, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a dormir, para que o nosso organismo tenha o tempo necessário para a sua recuperação. Ajuda-nos a deixar as questões de lado, ajuda-nos a depender do Senhor de tal forma, que quando chega a noite nós possamos declarar como salmista: deito e logo pego no sono, reafirmando a nossa dependência, confiança e o nosso descanso no Senhor. O temporal é o lugar onde nós descobrimos quem se importa com a gente. Senhor Deus, é tempo de nós nos importarmos com outras pessoas e não implicarmos com quem supostamente não se importa com a gente. Mas é tempo de perceber que o Senhor se importa com a gente e que o seu socorro chegou na hora certa, no momento certo. E que apesar da pergunta de muitas pessoas: aonde está o teu Deus? Não te importa que pereçamos. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, e como é bom declarar essa verdade em alto e bom som. Em momento algum nós fomos abandonados, preteridos pelo Senhor. Deus querido, traga essa verdade para os nossos corações. E agora ajuda-nos a exercitar a nossa fé. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos desafiados. O que o Senhor espera de nós nessa época, Senhor? Senhor Deus, o que o Senhor espera de nós?
Nós não queremos ter uma fé morna. Nós queremos ter uma fé fervorosa, viva, bíblica, cheia da tua presença. Nós queremos viver pela fé e que a nossa palavra, a nossa oração, os nossos atos, os nossos gestos, a nossa vida seja marcada pela fé e que em momento algum, Senhor, nós sejamos tímidos, covardes. Dá-nos a ousadia e intrepidez daqueles que são cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre cada um de nós, em cada lar, em cada coração, em meio a esse temporal. Ensina-nos o que nós precisamos aprender, em nome de Jesus. Amém.